Está em contato agora com uma repórter que ela está lá no IML no Rio de Janeiro e essa tem sido uma luta também, a identificação dos criminosos. O governo do estado do Rio de Janeiro diz que todos os mortos são criminosos, né? E a gente está na expectativa de ter justamente essa revelação da identidade dessas pessoas, desses corpos encontrados. A Isabela já está conosco, a Isabela Aleixo. Olá, Isabela, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Fabíola. Bom dia a todos. A gente está aqui acompanhando a movimentação do IML, né? Já é o terceiro dia de espera das famílias pela identificação dos corpos. Mais cedo, a polícia divulgou que cerca de 100 corpos já haviam sido identificados e uma parte foi liberada para sepultamento, mas eles não informaram o número exato de quantos foram liberados. Aqui de manhã, a gente consegue ver uma movimentação de carros funerários, né, saindo do IML, bastante. E os familiares estão chegando. Foi montada, um grupo de voluntários montou uma mesinha com lanches para oferecer umas portas às famílias, né? E a defensoria também está acompanhando aqui. Mas de ontem para hoje houve uma tensão assim, né, nessa espera. Ontem de noite, alguns familiares fecharam aqui a via. O IML fica na frente de uma via principal aqui do centro da cidade, a Avenida Francisco Vicari. Então, ontem, por conta dessa demora, as famílias se revoltaram e fizeram um protesto aqui. E foi dispersado com spray de pimenta pela Polícia Militar. Então, já tem crescido uma tensão aqui em relação a essa espera. Você falou que os 100 corpos já foram identificados. Os nomes já foram divulgados, Isabela? E já se sabe se eles têm antecedentes criminais? Tem alguma relação com o crime? Sobre esses mais de 100 corpos que a polícia diz que já passaram por necrópsia, eles não divulgaram a identidade de nenhum deles. E foi marcada uma coletiva de imprensa para daqui a pouco, na cidade da polícia, junto com o secretário de Polícia Civil, Felipe Cury, em que ele pretende divulgar uma lista parcial desses mortos. Uma lista parcial. E isso vai sair que horas? A coletiva está marcada para as 11 horas. Sim, tá certo. Isabela, qualquer novidade, você tem mais alguma informação que você queira nos passar? Não sei se... Repórter na rua é isso, né? Fico até com saudade dessa época. É tanta coisa acontecendo, tanta gente que você está entrevistando aí. Tem mais alguma coisa que você queira nos alertar e falar para a nossa audiência? Já que você perguntou da lista dos mortos, a gente também não tem informações sobre a lista dos presos. Mas o que eu consegui apurar, consegui identificar que alguns dos presos já passaram por audiência de custódia, entre o dia 29 e o dia 30, né? Quarta e quinta-feira. Mas essa lista oficial, a polícia também não divulgou. Isabela, muito obrigada e até a próxima. Qualquer novidade, você volta aqui. Agora é 10 horas e 31 minutos. Eu queria até voltar no vídeo do Tarcísio de Freitas e até muita gente aqui no nosso chat vai mandando mensagens. O Marcos, ele escreve o seguinte: combater os traficantes com inteligência é jogar uma partida de xadrez com eles? E aí, muita gente escreve, os traficantes não são vítimas, como alguns colocam. E aí, eu queria muito ouvir o professor Schneider, que inclusive já atuou nessa área de segurança pública em governos aqui do estado de São Paulo e justamente nessa questão de inteligência e tecnologia. Eles ficam nessa disputa, que falam que no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, não existe outra alternativa que senão a morte desses criminosos. E aí a gente cai justamente nessa situação no nosso país que a gente não tem pena de morte. Como é que você vê essa disputa de narrativas, inclusive, do que é preciso fazer, né? Os traficantes são vítimas ou não são vítimas? Porque eles colocam nessa maneira os políticos. Olha, eu acho que aí tanto a esquerda quanto a direita precisam mudar um pouco o seu jeito de pensar. Quer dizer, no lado da esquerda, evidentemente, quando a gente fala em direitos humanos, a gente fala em direitos humanos para todos. E aqueles que estão nesses territórios dominados pelo tráfico, sem o apoio do Estado, sem a liberdade de ir e vir, estão tendo seus direitos humanos desrespeitados diariamente. E também tem seus direitos desrespeitados quando a polícia faz incursões e acaba tratando todo mundo como bandido. Por outro lado,
nós não temos pena de morte nesse país, né? E acho que você matar alguém que já está rendido não é contra a lei e é contra qualquer tipo de princípio. Sobretudo porque o papel da polícia não é matar, não é fazer justiça com as próprias mãos. O papel da polícia é prender até para desenrolar o fio do crime. O grande problema que a gente tem hoje, aí eu volto à primeira fala do Josias, é que, infelizmente, parte do nosso Estado já está tomado pelo crime. A gente vê aí notícias com o crime em negócios formais, em negócios muitas vezes ligados com o próprio Estado, como o próprio governador Tarcísio disse, a questão dos transportes, concessionárias do Estado, né? Atuando, contratadas pelo Estado no transporte, lavando dinheiro. Então, assim, eu acho que a polícia, quando ela entra num território, ela está sujeita a um enfrentamento. E no enfrentamento pode haver troca de tiros e pode haver mortes dos dois lados. É melhor que não ocorra, mas isso pode haver. E a lei permite que isso aconteça em último caso. Entrar para matar é completamente diferente disso.